Livro de Provérbios, capítulo 11, segundo versículo, em nome do Senhor Jesus. Quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade da gente junto poder abrir a Sua Sagrada Escritura e escutar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Embora muitas vezes nós a falhemos, embora muitas vezes nós sejamos humanos falhos, a Sua palavra sempre vem como um bálsamo nas nossas vidas, que purifica as nossas feridas, as nossas necessidades, as nossas ausências e falhas, e nos refaz mais uma vez, mais outra e mais outra. Muitas vezes, como vasos quebrados, cheios de cacos, nos apresentamos diante do Senhor, mas o Senhor é esse Deus poderoso que nas Tuas mãos vai nos moldando, vai nos refazendo, até nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas atitudes e continue refinando quem nós somos para a gente escutar cada vez mais claramente a Sua voz e seguirmos a Sua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Uma boa noite a todos, nessa terça-feira um pouco gelada. Que Deus possa estar verdadeiramente aquecendo seus corações, porque está precisando, principalmente quando chega a noite. Então, espero que você esteja bem agasalhado, bem agasalhada para esse frio. Recomendo a gente já comprar umas vitaminas C para evitar os resfriados que sempre chegam. Eu mesmo sou uma pessoa terrível na imunidade. Se tem alguém que vive doente, sou eu. Giovana sabe muito bem disso, eu vivo doente, vivo tossindo, então nesse frio se proteja do frio, tome a vitamina C, deu gripe, toma um paracetamol, para a gente estar junto nessas terças geladas, nos sábados e nos domingos, adorando ao nosso Deus. Na terça de hoje, a gente está continuando a nossa série que a gente tem meditado através do livro de Provérbios, e a gente tem procurado saber os conselhos de Deus para as nossas vidas. O livro de Provérbios é como uma coletânea de frases, de conselhos que Salomão e outros autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram para que o povo de Deus, escutassem os bons conselhos de Deus e seguissem para uma vida com escolhas cada vez mais certas. E nesse texto, na pregação de hoje, a gente vai ver como que a sabedoria traz humildade. E de primeiro momento, enquanto eu estava lendo esse texto, enquanto eu estava vendo, onde que eu pregaria no capítulo 11, o capítulo 11 é um capítulo onde cada versículo traz um provérbio diferente, mas esse me chamou muito a atenção por causa de como é conflitante essas duas coisas nos dias atuais. Como é conflitante a gente colocar sabedoria e humildade na mesma frase. Talvez não só nos dias atuais, mas desde que a humanidade existe. Talvez seja paradoxal, talvez seja difícil de entender, que quanto mais inteligente, mais humilde a gente se torna. Porque a verdade é nua e crua, e o mundo lá fora, e o nosso próprio coração, nos diz que quanto mais conhecimento nós temos das coisas, parece que mais de mão dada a gente anda com a arrogância. Muitas vezes, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, quanto mais experiência a gente adquire, melhores nós nos tornamos. Mais altos a gente fica. A gente vive numa realidade, num contexto, onde sabedoria é quase sinônimo de orgulho. Onde conhecimento e inteligência é sinônimo de arrogância. Basta pegar a maioria dos pós-doutores e ver o jeito que eles falam. Geralmente é sempre num tom de alguém mais elevado. E de fato são. Porque inconscientemente o nosso coração caído tem a tendência de associar que quanto mais esperto, mais inteligente, mais sábio a gente se torna, mais distante a gente fica das pessoas.
E a sabedoria que era para nos aproximar uns dos outros, muitas vezes nos afasta. A gente começa a olhar as pessoas de cima para baixo. Ah, aquela pessoa é muito ignorante. Aquele cara é muito burro. Ah, não, aquela pessoa lá não. Pelo amor de Deus, como pode? E muitas vezes o nosso coração se torna um solo fértil para todo tipo de arrogância, de orgulho e de vaidade. E o conhecimento que era para florescer num coração cristão, Satanás começa a usar para encher-nos de orgulho. E uma história muito famosa é de um monge que vivia num mosteiro. Mosteiros são aqueles lugares que ficam afastados da sociedade no interior, onde tem uma capela, a Igreja Católica tem muito disso, onde só ficam os seminaristas, onde só ficam as pessoas de tal mosteiro, de tal ordem. Então, o católico vai para o mosteiro agustiniano, de Santo Agostinho, dessa ordem, e vai passar lá décadas da vida para se purificar da cidade. E tem uma história que diz que um desses homens, que eram da igreja, viviam nesses mosteiros, ele era santo em tudo. Ele largou tudo, largou as mulheres, largou as riquezas, largou as bebidas, largou a vida da cidade promíscua e decidiu entregar a vida a Cristo e ir embora para um mosteiro. Ele jejuava minimamente 4 vezes por semana. E todos os dias ele orava e ele sabia a Bíblia de cor. Não tinha um versículo que ele não soubesse decorado, não tinha uma pergunta que ele não soubesse responder. Ele era o cara. E ele vivia como uma pessoa extremamente santa. Até que um dia o diabo chegou e tentou tentar ele com as bebidas e ele não caiu. Depois o diabo tentou tentá-lo com mulheres e ele não caiu. E o diabo foi tentando esse homem todos os dias e ele não caía. Passou 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, e todo dia o diabo tentava esse homem e esse homem não falhava. Até que um dia o diabo falou: eu desisto. Esse cara é muito bom. Não vou conseguir mais tentar ele. E foi embora. Mas foi nesse momento que o diabo foi embora que o monge falou: já era para você ter percebido isso há mais tempo. Foi aí que o diabo parou a caminhada e falou: opa, acho que eu descobri. E desde então o diabo começou a tentá-lo através do próprio orgulho do coração, que era a lacuna que um homem e um monge tão sábio e tão perfeito nunca tinha fechado para o inimigo. Muitas vezes a gente se preocupa em muitos pecados externos. Muitas vezes a gente se preocupa em muitas coisas do nosso coração que tem que sim ser limpadas. Mas se existe um pecado escondido no coração de cada homem, de cada ser humano, é o orgulho, é a soberba. Ela, numa das frases, a vaidade é o princípio de todos os males. Conduz à ruína e à queda, mas independente disso, a verdade é que muitos de nós, e há um pouco no nosso coração humano, esse orgulho que não provém de Deus. Tiago, em sua carta, afirma que a vaidade e o orgulho é maligno, mas a sabedoria do alto é celestial, porque ela é pura, porque ela olha para os outros. Por isso, na mensagem de hoje, a gente vai tentar entender como que Deus ele trabalha a sabedoria junto com a humildade e combatendo o orgulho. E numa sociedade onde a gente cultua muito o eu, onde todas as redes sociais a gente vive se engrandecendo, postando as nossas comidas caras quando comemos, postando as nossas viagens, os nossos estilos de vida. No mundo onde a rede social virou essa vitrine para a gente brilhar, para essa cultura do hedonismo e de que eu sou alguma coisa, se destacar, a Bíblia vem falar que sabedoria caminha junto com humildade. O mundo afirma que humildade é fraqueza, que humildade é errado, que humildes são pisados. Mas a Bíblia continua tratando que pessoas humildes são uma virtude, que pessoas humildes são pessoas sábias. Por isso o texto diz: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas é com os humildes que está a sabedoria. A ideia do texto é que corações que são verdadeiramente sábios não encontram espaços para arrogância.
não é só uma ideia de uma atitude. Se eu tenho uma atitude sábia é porque eu estou sendo humilde. É além disso. Eu sou uma pessoa sábia. E por ser uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa humilde. Por isso, em primeiro lugar, a gente pode refletir se aquilo que nós temos acumulado de fato é sabedoria ou não. E a gente consegue responder a isso. Se a sabedoria que temos acumulado tem mostrado a gente mais sensível às pessoas ou mais distante delas. Se o conhecimento que você tem aprendido, acumulado, tem te distanciado do seu próximo, cuidado, não é sabedoria de Deus. Se aquilo que você tem aprendido, se aquilo que a vida te ensinou, se a experiência que Deus, que as pessoas, que as situações te promoveu, te faz se sentir alguém superior, cuidado, isso não vem de Deus. Cuidado em como a gente processa as informações e os conhecimentos que a gente adquire, porque a gente pode processar isso para a nossa própria destruição. A gente pode simplesmente passar a vida sofrendo, sem aprender nada, e as coisas que aprende, usa para fazer os outros sofrer. Como diz uma frase impactante da literatura, que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. De tanto quem é oprimido, quando ele se torna superior, a única coisa que ele sabe fazer é oprimir também. O ignorante, quando acumula conhecimento e sabedoria, a única coisa que sabe fazer é ser desumilde, arrogante, e ser errado com os ignorantes que um dia ele foi. Por isso, em primeiro lugar, é importante a gente fazer essa análise, essa reflexão. Aquilo que nós temos aprendido, a nossa experiência tem nos levado a nos conectar com as pessoas ou tem nos afastado dela? Se tem nos afastado, é hora da gente pedir perdão. É hora da gente examinar de novo e lembrar que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que aproxima, é uma sabedoria que ama, é uma sabedoria que é humilde. Por isso, o texto de Provérbios, ele trabalha que o orgulho, ele virá acompanhado inevitavelmente da desonra. A ideia é que esse orgulho é uma rebeldia diretamente contra Deus, e aqueles que desobedecem diretamente a Deus serão expostos à vergonha pública, humilhação, desgraça. A ideia é muito clara que o orgulho é a raiz da queda. Aliás, se você analisar o livro de Gênesis, o centro do pecado de Adão e Eva está no orgulho. Adão e Eva foram tentados quando a serpente disse: vocês podem ser como Deus. Aí o olho brilhou. Quer dizer que eu posso me parecer com Deus? Nós somos tentados, diz no livro de Tiago, segundo os nossos próprios desejos errados. E o orgulho, acredito que é aquele que está mais escondido, enraizado no coração do homem. É o orgulho que levou Adão à queda, é o orgulho que levou Satanás à queda, é o orgulho que levou a Torre de Babel e a confusão das línguas, é o orgulho que leva Davi a pecar. Eu estava analisando esses dias do porquê que Davi adulterou. Se você pegar a história, o autor lá do livro de Samuel, ele deixa muito evidente que enquanto Davi estava no palácio, olhando Betseba, o povo estava em guerra. Era para Davi estar na guerra lutando. Era para Davi estar com Joabe e os companheiros dele de exército, que já aguentaram cada coisa por ele. Era para ele estar lá, motivando o povo, com a espada na mão, lutando pelo exército de Deus. Mas sabe onde Davi estava? Comendo no palácio, enquanto o povo estava em guerra. Quando a gente esquece que estamos em guerra, quando a gente se desconecta da vontade de Deus, a gente se torna suscetível ao pecado. O orgulho de Davi de ser um rei vitorioso, do povo ganhar, ele estando ou não, o colocou numa posição vulnerável, a ponto de ele começou a olhar como ele sendo o próprio Deus, que pode fazer o que quer, inclusive ficar com a mulher de seu amigo. E se for um impedimento, eu mato até o meu amigo para ficar com a mulher dele. E essa é uma das histórias de uns adultérios mais tristes da Bíblia. Mas tudo isso começou quando Davi decidiu não ir à guerra e ficar no terraço do palácio.
O pecado começa no nosso coração, quando a gente começa a trocar as prioridades. Quando a gente começa a enxergar a sabedoria como algo que nos distancia do próximo e nos enche de nós mesmos. E aí é inevitável, o orgulho virá no nosso coração. E como diz o texto, junto com a arrogância, com o orgulho, com a vaidade, vem a desonra, vem a ruína, vem a queda. É só a gente ver quantas pessoas que roubam a cena nos tempos atuais e de repente se tornam nada, caíram pelo orgulho. Quantos pastores perdem o ministério pelo orgulho? É como um carro esportivo em alta velocidade a 300 km por hora. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso. O som do motor pode ser fantástico. As palavras do orgulhoso é cheia de sabedoria e conhecimento. Mas mal sabe que quando falha o freio, esse carro se destrói. Mal sabe aquele que tem orgulho, que uma hora ele cai na ruína. Por isso, em primeiro lugar, junto com a arrogância, vem a destruição. Inevitavelmente, pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, ou pode ser amanhã. O destino do orgulhoso, segundo as palavras de Deus, é a queda. Em segundo lugar, a gente vê que a raiz da verdadeira sabedoria está firmada na humildade. Isso a gente já vem trabalhando. A sabedoria não está presa, não está escondida nos livros somente, não está escondida na experiência de vida somente, mas ela se encontra na humildade, nas pessoas simples, nas pessoas honestas, verdadeiras, que amam uma às outras. A sabedoria está ligada e enraizada na modéstia. Não existe sabedoria sem antes existir humildade. E em terceiro e último lugar, olhando para esse texto, a gente pode ter duas posturas. A primeira postura é uma postura moralista. E na postura moralista, a gente se cobra a viver e ser assim. E quanto a isso, não tem nada de errado. Mas a postura moralista, ela é muito perigosa, porque a gente começa a ver as pessoas como ou sábios ou ignorantes, e a gente começa a julgar os outros além da medida. E a postura moralista, embora acredite que está sendo sábia, só está sendo arrogante. Porque a gente começa a condenar os erros dos outros por não estar cumprindo as leis, quando na verdade ninguém está. E a gente passa a condenar os pecados dos outros, pecando o tanto quanto eles. E na postura moralista, todos estão errados e imperfeitos e precisam melhorar. Menos eu, que conheço a lei e tento seguir. Na postura moralista, Deus me ama quando eu cumpro, e Deus me odeia quando eu não cumpro. Na postura moralista, eu sou salvo se eu obedeço. Se eu desobedeço, eu vou para o inferno. O problema da postura moralista é que ela leva à frustração. Porque inevitavelmente você vai chegar no momento da vida que vai perceber que você não consegue cumprir tudo, que você não consegue fazer tudo, e que talvez você seja tão pior quanto a pessoa que você tanto julga, quanto a pessoa que eu tanto julgo. Por isso, a Bíblia não aponta para o moralismo. A lei não aponta para o moralismo, mas aponta para Cristo. Ele sim foi aquele que cumpriu todas as coisas de maneira perfeita. Ele sim é o exemplo perfeito de como viver, de como obedecer e de como fazer. E perto de Cristo nós somos falhos, pecadores, desobedientes. Por isso, a encarnação da humildade e da sabedoria não sou eu, não é o pastor, não é a experiência, não são os livros, não é o mestrado, mas é Cristo. Ele é a sabedoria e a humildade. Cristo é a sabedoria de Deus, como diz Paulo aos Coríntios. Ele é aquele que, embora sendo Deus, não julgou ser como Deus, mas se humilhou na cruz. E foi nessa humilhação na cruz, onde a sabedoria encarnada nos proporcionou a chance de sermos parecidos com Ele.
A vida cristã não é uma jornada que seremos perfeitos da noite para o dia, em que a gente vai cumprir tudo da noite para o dia, mas é uma jornada onde a gente tem um alvo, onde a gente tem Cristo nos ajudando e nos fazendo melhor a cada dia. Ele é o ápice, Ele é o clímax, Ele é o nosso foco. O nosso foco de sabedoria e humildade não é um filósofo, não é uma personalidade, não é os nossos pais, não sou eu mesmo, mas é Jesus que me ama mesmo falho. Mas é Jesus que mesmo debaixo dos moralismos vazios e dos erros, continua me amando e nos dando segundas chances. É Jesus que olha para nós, sujos do pecado, nos limpa, nos lava e fala: vai, meu filho, não peques mais. É Jesus que, inspirando João, diz: não pequem, mas se pecarem, há um advogado que intercede por vocês. É Jesus que, através de Tiago, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. É Jesus que é a sabedoria encarnada e que vai fazer a gente mais sábio, sem se tornar arrogante. Enquanto nós buscarmos sabedoria, experiência, conhecimento em pessoas, em fontes que não é Cristo, a gente vai continuar sendo arrogante, a gente vai continuar caindo nos mesmos pecados e a gente vai continuar distante do amadurecimento. Por isso, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Quando a gente se une a Cristo, o nosso caráter começa a ser impregnado por Ele. Eu, você, seres humanos imperfeitos, arrogantes, orgulhosos, pessoas que necessitam desesperadamente de um Salvador, conseguem encontrar salvação. É em Cristo que eu consigo ter esperança. Porque se dependesse somente da lei, fria, nua e crua, eu ia continuar olhando para a lei, sofrendo e chorando, porque eu nunca consigo cumprir ela 100%. Mas através de Cristo eu consigo ter esperança, porque Ele sofreu pelos meus pecados e me deu uma oportunidade de melhorar a cada dia. Por isso não desista. Mesmo que você caia, mesmo que você falhe, não desista. Continue olhando para Cristo. Ele vai moldar o seu coração e te melhorar. Nada nos coloca mais no nosso lugar do que quando a gente coloca os nossos olhos fixos na cruz de um Jesus que transformou as nossas vidas através da salvação dele. Por isso, eu quero terminar com algumas reflexões práticas. Em primeiro lugar, examine o seu coração. Será que tem algum orgulho escondido através das nossas atitudes e palavras? Será que muitas vezes a gente não termina nossos afazeres esperando um aplauso, esperando um elogio? Será que muitas vezes a gente não esconde arrogância e orgulho através dos anos de experiência ou através do conhecimento adquirido? Será que não é importante a gente começar a escutar mais e falar menos e praticar a humildade, sabendo que um dia o mais ignorante de todos os homens era eu? E só mudei não porque eu fiz algo, mas porque Cristo fez por mim. E em último lugar, busque conselhos. Escute pessoas. A maior marca do orgulho distante da cruz é quando a gente acredita que somos autossuficientes. E desde Adão, Deus mostra que nós não somos autossuficientes. Senão a criação teria terminado em Adão. Adão não tinha pecado, era perfeito, mas Deus cria Eva, mostrando que só existe humanidade em relacionamento. Escute pessoas mais experientes. Escute a palavra de Deus. Medite naquilo que Deus quer para você. Não tome decisões precipitadas, não faça tudo sozinho, mas busque o conselho de Deus. Busque escutar aquilo que Deus fala através das Escrituras. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia e lá Deus vai gritar no seu coração. Por isso a sabedoria não está em ser o mais inteligente. A sabedoria não está em ser o mais conhecedor. A sabedoria não está em responder todas as perguntas. Mas a sabedoria está em ser o mais dependente de Deus. A sabedoria reside no coração, não daquele que fala, tudo posso naquele que me fortalece de maneira arrogante, e aí consegue fazer todas as coisas. Mas naquele que fala, Senhor, eu preciso de Ti, miserável pecador que sou, muda a minha vida.
Porque a sabedoria está junto com a humildade e não com a arrogância. E tudo isso começa com um coração que olha para a cruz de Cristo e crucifica a velha natureza todos os dias, se tornando mais parecido com Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa salvação que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou de nós mesmos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, afundados nos nossos orgulhos, nas nossas prepotências, arrogâncias. E mesmo a gente com toda a nossa autossuficiência, comendo do fruto proibido, querendo ser como o Senhor, decidindo através da nossa própria vida, falando, somos independentes de Ti. Apesar de tudo isso, o Senhor mesmo assim se fez carne, viveu uma vida sem pecado e foi obediente até uma morte de cruz para seres humanos que não mereciam. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandonou a nós mesmos. Obrigado porque o Senhor não olhou para o Gustavo e deixou ele por si, mas o Senhor interviu na nossa história. O Senhor não ficou em si mesmo, mas se esvaziou, se fez carne e morreu pela humanidade, para que ela seja transformada. Obrigado, Jesus. Que esse sacrifício venha verdadeiramente entrar nas nossas entranhas. Não deixe a gente ser quem nós somos. E se a gente for, coloque arrependimento sincero no nosso coração. Que a cruz de Cristo continue sendo forte e poderosa para transformar vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar.